Queridos irmãos, quero saudar cada um de vocês na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tempo abençoado de Deus para a nossa vida, tempo de culto, tempo de juntos estarmos oferecendo a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, tempo de meditarmos na palavra de Deus, de sermos instruídos na palavra. Quero convidar você para abrir o Salmo 67, para nós lermos juntos. Este é um salmo chamado de Salmo Missionário. E hoje, em especial no nosso culto, nós vamos estar lembrando da igreja perseguida ao redor do mundo, irmãos nossos em diversos países, espalhados por todo esse globo, que sofrem severas perseguições por terem abraçado a fé em Cristo Jesus. Hoje nós vamos lembrar em especial destas igrejas irmãs, pelas quais devemos sempre orar. Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. E eu quero repetir essa última expressão, essa oração que eu quero convidar você para fazermos juntos. Um pedido para que Deus nos abençoe. Eu creio que eu creio que todos nós desejamos e precisamos das bênçãos de Deus. E o texto nos diz o propósito de Deus nos abençoar, para que todos os confins da terra temam a Deus. Vamos falar juntos este salmo, orar juntos este salmo, versículo 7. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Deus possa nesse momento, nesse tempo de culto, abençoar a sua vida de maneira especial. E que o Espírito de Deus, através da palavra, traga temor nos nossos corações. Que a palavra nos habilite para nós sermos esses mensageiros que vão levar a palavra de Deus até os confins da terra. Curve a sua fronte para orarmos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, oramos, em nome de Jesus te suplicamos que esse tempo de culto seja um tempo agradável ao Senhor, que esse tempo de culto, ó Deus, seja uma manifestação sincera dos nossos corações, reconhecimento da sua bondade, da sua grandeza, aceitação do senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Que esse tempo de culto seja um tempo de afirmação da nossa fé, um tempo de celebração da esperança e um tempo de nos habilitarmos para melhor servir ao Senhor. Que todas essas bênçãos, ó Deus, sejam derramadas graciosamente sobre nós. É o que nós, tua igreja, te pedimos, pela qual oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos celebrar a Deus com algumas canções, o nosso ministério de louvor. Se ao teu
Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.
pelo céu, levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação irá ouvir. O povo escolhido pegue sua voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou. Somos uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração pra restaurar a adoração ao único Deus e Caiu a grande Babilônia. Jamais se levantará. Quem adorar ao Deus verdadeiro, sua marca receberá. O povo escolhido pegue sua voz, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Somos uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração pra restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Uma geração, os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração pra restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Uma Querido irmão, eu quero convidar você agora para esse tempo especial do nosso culto de gratidão a Deus. Tempo de gratidão a Deus, reconhecimento de cada um de nós, de como Deus tem sido bom para conosco, como Deus tem nos abençoado, como Deus tem suprido as nossas necessidades. Esse é o momento do culto em que nós exercitamos a nossa fé, quando entregamos os nossos dízimos e ofertas. Ainda não reunidos presencialmente, mas podendo e devendo continuar dizimando, ofertando e contribuindo para a causa de a expansão do reino de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda.
Isso tem a ver com a consagração dos nossos dízimos e ofertas, dos nossos bens que possuímos, tem a ver com a consagração do nosso tempo, da nossa inteligência, dos nossos dons, da nossa capacidade. Isso não se refere apenas a dinheiro, porque Deus quer muito mais do que isso. Ele quer o nosso coração integralmente dedicado a Ele. Nós vamos agora ouvir mais uma canção, e se você ainda não fez e quiser fazê-lo, entregando o seu dízimo através de uma transferência bancária, você pode fazer isso. Se você quiser ligar para a igreja, nós vamos ajudá-lo também a fazer isso da melhor maneira possível. Mas aproveite esse tempo no sentido de que Deus possa fortalecer a sua fé. Ore com Deus, ore, fale com Deus sobre isso. Nós vamos então ouvir mais uma canção, enquanto nós vamos poder então ofertar e dizimar. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pro teu louvor. Vamos então curvar a nossa fronte mais uma vez, orar, agradecendo a Deus por esse momento especial, privilégio de Deus, privilégio que Deus nos concede, participar da sua obra com aquilo que temos e com aquilo que somos. Louvamos a Deus
pelo suprir das nossas necessidades. Já disse em outros cultos e quero repetir, quero louvar muito a Deus pelo comprometimento dos irmãos, que têm permanecido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, possibilitando que a igreja continue trabalhando, continue pregando o Evangelho. Estamos limitados nas nossas ações, porém a igreja continua em movimento, fazendo tudo aquilo que podemos para continuar levando o Evangelho, para continuar servindo a Deus e a sociedade que estamos inseridos. Vamos então orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez queremos reconhecer publicamente a sua bondade para conosco, a sua graça, a sua misericórdia. Dia a dia, ó Deus, o Senhor tem mostrado ser um Deus tão fiel para conosco. Dia a dia experimentamos, ó Deus, o cuidado do Senhor nas mínimas coisas e por isso somos tão gratos ao Senhor. Sobretudo somos gratos pela maior de todas as dádivas, a salvação em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados, a certeza da vida eterna nos céus. Louvado seja o teu santo nome. Agora, Senhor, nós oferecemos um pouco, uma pequena parte daquilo que temos recebido tão bondosamente das tuas mãos. Aceita, Senhor, os nossos dízimos e ofertas como expressão sincera do nosso louvor. Nós oramos e te bendizemos no nome precioso de Jesus, nosso querido Salvador. Amém e amém. Querido irmão, as atividades da nossa igreja continuam sendo transmitidas pela internet. Escola Bíblica Dominical. Fique ligado, não deixe de participar. Se porventura você não conseguir se conectar às 9 horas, você pode assistir à Escola Dominical depois. Escolha o melhor horário, mas não deixe de assistir. O ideal é que a gente se conecte no mesmo horário, mas caso você não possa, não deixe de assistir às aulas e de participar da Escola Dominical e de ficar inteirado dos programas da igreja. Os nossos cultos continuam sendo transmitidos às 17 e às 19 horas. E na sexta-feira nós temos o nosso Orando em Família, que você também precisa participar através do aplicativo Zoom. É um momento especial de oração, um momento de nós juntos estarmos buscando a Deus. É um momento da gente ver pelo menos o rosto uns dos outros, né? E nos alegrarmos e celebrarmos a comunhão, ainda que não presencialmente. Na quarta-feira, nós temos o nosso estudo bíblico no livro dos Juízes. Os próximos estudos estarão ministrando o pastor Jefferson para nós. Eu vou estar ausente por uns dias de férias, serão uns dias rápidos, logo estaremos de volta, e o pastor Jefferson vai dar sequência aos estudos para não interrompermos aí os estudos nesse livro que tem sido tão bons. Então divulgue e participe da nossa quarta-feira do momento de estudo bíblico, o momento da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ter no nosso culto um momento especial, onde nós vamos lembrar dos nossos irmãos que estão espalhados aí por esse mundo, em diversos lugares, que estão sendo perseguidos, que estão tendo muita dificuldade no exercício da sua fé. Igrejas que têm permanecido fiéis debaixo de muito sofrimento e de perseguição. Nós vamos ouvir agora um breve relato da nossa irmã Geisiane, que coordena o departamento de missões da igreja, vai nos trazer algumas informações e logo em seguida nós vamos ouvir uma mensagem com testemunhos do nosso irmão e amigo Jean, que mora no Oriente Médio e que vai nos trazer algumas experiências que eu creio serão edificantes para a nossa vida. Vamos então ouvir a Geisiane e logo em seguida o nosso irmão e amigo Jean. Há quase 65 anos, a Missão Portas Abertas tem trabalhado com a igreja perseguida em todo o mundo. Ela tem auxiliado milhares de cristãos
que tem pago um alto preço por ter escolhido seguir a Jesus. A Missão Portas Abertas tem conclamado a Igreja Livre para que possa conhecer, orar e se envolver com os nossos irmãos que estão perseguidos. E um dos eventos que ela promove é o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E neste ano o tema é Cristãos ex-muçulmanos. Mais dos 260 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo, a maioria são de origem muçulmana. O islamismo é muito mais do que uma religião, ela é uma identidade cultural. Por isso, é motivo de muito louvor e alegria quando um muçulmano decide entregar sua vida a Jesus e aceitá-lo como Deus, como Senhor e como Salvador. Nós, como Igreja Livre, temos o privilégio de orar por estes irmãos, por intercedermos pela vida dele. E queremos convidar você para que possa conhecer um pouco mais a respeito de muitos irmãos ex-muçulmanos que entregaram as suas vidas a Jesus. O nosso irmão e amigo Jean estará compartilhando conosco muitas histórias destes irmãos. E são histórias com H, porque são histórias verdadeiras. Então nós queremos já agradecer ao nosso amigo por ele ter aceitado o nosso convite para estar aqui trazendo essa mensagem e também esses testemunhos. E queremos te dizer ainda que a Bíblia nos diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então que a gente possa se alegrar por esses muitos irmãos que têm vindo ao Senhor, porque o Evangelho está sendo pregado. Louvado seja o nome do Senhor. Ashti Sai Masir, Lagal Hamutambet, Rudapirozitambikat. Essa é a forma que nós saudamos os irmãos aqui na pequena igreja curda, aqui no norte do Iraque. Quero vos saudar com a paz do nosso Senhor Jesus. Agradecer ao reverendo Honório, bem como todo o conselho de missões, e esta amada igreja que se tornou parceira do projeto Lumen Kurdem. Coração nosso está grato a Deus e aos irmãos por entenderem que era a vontade de Deus que os irmãos se unissem a nós nesta grande missão de pregar o Evangelho aos curdos, esse maior povo do mundo sem uma terra própria. Esse povo considerado PNA, povo não alcançado com o Evangelho, um povo que foi islamizado, um povo que agora professa a fé muçulmana e que, infelizmente, um povo que está perdido, pois não conhece a Jesus e não tem entregue sua vida a Jesus. Por isso estão perdidos. E por isso a grande necessidade de pregarmos o Evangelho a esse povo. Foi com esta missão, foi com esse propósito que nós, eu e minha esposa e meus filhos, naquele então, aceitamos o desafio e nos entregamos ao chamado de Deus para trazer a esse povo esse Evangelho maravilhoso, o Evangelho da salvação. Amada Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Assim como Paulo foi agradecido à igreja dos Filipenses por ser uma igreja parceira da missão em que Paulo estava levando a cabo, pois havia recebido do Senhor Jesus a missão de levar o Evangelho aos povos da sua época, da sua geração. Assim também eu faço, agradecendo esta amada igreja, na pessoa do reverendo Honório, do Conselho de Missões.
É um prazer estarmos juntos neste domingo, dia 13 de setembro de 2020. Um dia muito especial. Nós estaremos partilhando com vocês algumas realidades que nós vivemos aqui no norte do Iraque, aqui no Oriente Médio, aqui na região autônoma do Kurdistão. Quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos, trazer algumas considerações e também compartilhar coisas que estão acontecendo aqui e até como motivo de oração para nós estarmos intercedendo. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13. Os 3 primeiros versículos. Hebreus 13, 1, 2 e 3. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados. Até aí. Na verdade, nós não sabemos com clareza quem foi o autor desta carta. Na verdade, há um pouco de controvérsia. Determinados grupos dizem que, pela característica dos escritos, foi Paulo. Outros defendem que foi Apolo. Outros, até Priscila. E outros até Timóteo. E por aí vai. Mas o importante para nós sabermos é que esta carta é de autoria do Espírito Santo. Porque nós sabemos pelas Escrituras que toda a Escritura foi inspirada por Deus. E louvado seja Deus que esta carta, ela faz parte do cânon sagrado. E isso é importante para a gente saber. A sua importância e o seu anexo no cânon, a sua aprovação, a sua aceitação no cânon das Sagradas Escrituras. E se ela faz parte da Bíblia, isso quer dizer que é palavra de Deus para nós. É bem verdade que nós queríamos saber o seu autor. Diferentemente de algumas outras cartas do Novo Testamento, essa carta aos Hebreus, ela não traz o cabeçalho introdutório do autor, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não. Mas ela traz o selo do Espírito Santo. E isso é importante para a gente saber. E ter essa carta em pauta, ter esta carta aberta diante dos nossos olhos. Vamos analisar alguns poucos pontos importantes que eu queria destacar nesta oportunidade, e então adentrarmos a uma lista de exposição com relação ao trabalho, à realidade que estamos vivendo aqui no norte do Iraque. O autor aos Hebreus, ele inicia o capítulo 13 dizendo: seja constante o amor fraternal. E olha que interessante, ele começa o capítulo 13 exortando os irmãos
para que a prática do amor fraternal fosse algo constante na vida daquela comunidade cristã. Nós não precisamos nem destacar o porquê, mas o faremos de forma resumida. E por que devemos praticar a constância do amor fraternal? Por que a prática do amor fraternal deve ser algo constante em nossa vida? Primeiro, porque o próprio Deus é um Deus de amor. Porque a primeira carta de João, no capítulo 4, diz que Deus é amor e a própria natureza de Deus é amor. E não foi por isso que ele mandou seu filho Jesus? Não foi o que está registrado lá em João, capítulo 3, versículo 16? E eu sei que você sabe de memória. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo. E o que ele fez por causa desse grande amor? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos irmãos, a primeira razão pela qual nós devemos ter a constância da prática do amor fraternal é porque o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é um Deus de amor. Em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vejam vocês, irmãos, que nós temos vários motivos para praticarmos a constância desse amor fraternal. Essa foi uma das práticas em destaque da igreja primitiva. Lembra em Atos capítulo 2, os últimos versículos, a partir do 42 em diante, para o final? Que ali mostra como vivia aquela comunidade cristã primitiva. Eles tinham tudo em comum, partilhavam de tudo. Aquele que tinha mais doava para que essa doação chegasse àqueles que eram menos favorecidos, que tinham menos, para que suas necessidades fossem supridas. E isso revela a própria expressão desse amor fraternal. E sabem vocês que a prática do amor fraternal era algo que identificava os irmãos primitivos. E o autor aos Hebreus, ele exorta essa comunidade de crentes para que essa comunidade não deixasse a prática do amor fraternal. Não omitisse, não esquecesse a prática do amor fraternal. Seja constante. Ou seja, que essa prática seja algo que esteja bem presente em vossa vida, em vosso comportamento. O amor fraternal. O versículo 2 diz: não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Essa era uma outra prática característica dos irmãos primitivos, que tinham tudo em comum e de casa em casa não cessavam de receber as pessoas e abrir suas casas para cultuar, para bendizer ao nosso Deus. E nós bem sabemos que essa prática também foi uma prática, não é?
dos nossos irmãos cristãos antigos. E não tão antigos assim. Mas eu acredito que vocês têm isso bem na memória, que alguns anos passados, a prática, não é, de receber, de hospedar cristãos, crentes de outras cidades, de outras localidades que estavam em missão, em evangelização, tínhamos a prática de visitar e de ser visitados com muita frequência. Sim ou não, irmãos? Eu acredito que você vai concordar com isso. Que antes nós nos visitávamos muito mais. Nós nos atendíamos muito mais uns aos outros. E o autor aos Hebreus, no versículo 2, ele chama a atenção dos irmãos para que aqueles irmãos não negligenciassem esta prática da hospitalidade, que era uma característica dos irmãos primitivos. Estamos vivendo numa era tão corrida e de baixa confiabilidade, que por causa da baixa confiabilidade, nós vamos negligenciando e vamos nos fechando no nosso próprio mundo e vamos nos fechando e se fechando para outros. E já não recebemos tantas visitas e não hospedamos tantas pessoas como no passado. Mas a Bíblia Sagrada, não é? Que exortou os irmãos, os hebreus, essa comunidade, nos exorta hoje também, para que não negligenciemos a hospitalidade. Porque está dizendo aqui que alguns, sem o saber, acolheram anjos, acolheram mensageiros de Deus, acolheram aqueles que tinham a missão de propagar esse evangelho maravilhoso de Jesus. Que coisa maravilhosa! Pensemos um pouco na nossa história de pessoas que abandonaram seus países, suas famílias, para aportarem nas terras do Brasil, trazendo o evangelho maravilhoso de Jesus. E que graças ao bom Deus, hoje o evangelho graça de forma tão abundante em nossas terras, nas terras do Brasil. Irmãos, não negligenciemos a hospitalidade, porque a hospitalidade era algo também característica dos irmãos primitivos. A terceira exortação que o autor aos Hebreus faz a essa comunidade no versículo 3, diz assim: lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Eu quero abrir meu coração para os irmãos. Não é algo fácil lembrar dos encarcerados, dos maltratados, dos que sofrem maus tratos, como se nós estivéssemos presos com eles, sofrendo com eles. Principalmente quando nós não temos ciência dessa realidade. Aí você pode até se questionar. Mas Jean, cristãos sendo maltratados no Brasil? Cristãos sendo perseguidos? Cristãos sendo presos? Talvez esse assunto, esse tema seja alheio a você, porque você nasceu numa geração de muita liberdade. Você nasceu num tempo em que, não é, o Brasil goza
gozava e goza de liberdade religiosa. Então talvez você nunca viu um crente sendo morto por pregar o evangelho. Talvez você nunca viu um crente ser preso em praça pública porque estava com a Bíblia aberta pregando o evangelho. Talvez você nunca viu e nunca soube de que um cristão foi crucificado aí no Brasil em praça pública, digo nas gerações atuais. Sim, no início, após a colonização, a chegada dos huguenotes, lembra os primeiros calvinistas reformados que chegaram ao Brasil e que foram alguns mortos e outros expulsos? Os holandeses que também chegaram, não é? Protestantes, reformados, foram expulsos do Brasil. Sofreram naquela época, naqueles idos. Mas, nos nossos tempos, não. Então talvez isso seja algo também difícil para você. Como? Não é? Lembrar dos encarcerados, dos presos, como se nós sofrêssemos os maus tratos com eles. Mas você sabe que essa não é a realidade. A realidade do Brasil, da Igreja do Brasil, não é a realidade em alguns países do mundo, principalmente naqueles 50 países listados no quadro dos 50 países onde a igreja sofre maior perseguição no mundo. E eu quero dizer para você o seguinte, eu quero trazer o esclarecimento para você que no país onde eu estou, o Iraque, ele chegou a ser, em 2016, o segundo país com maior índice de perseguição entre os 50 países mais perseguidos, onde a igreja sofre maior perseguição no mundo. Em 2016, o Iraque se tornou o segundo país onde a igreja sofre maior perseguição no mundo. 2015 foi o terceiro na lista dos 50 países onde a igreja sofre maior perseguição no mundo. E isso se deu por causa do surgimento do Estado Islâmico, o ISIS, como vocês falam aí no Brasil. Esse grupo islamita, extremista, terrorista, surgiu aqui no Iraque e se espalhou também pela Síria. E foi um movimento que perseguiu diretamente cristãos. E não sei se você sabe, mas tanto aqui no Iraque como na Síria, vizinha nossa, muitos cristãos foram decapitados e crucificados em praça pública em pleno século 21. Eu não sei se você sabia disso, mas nós aqui no norte do Iraque recebemos várias famílias cristãs que saíram fugidas às pressas da província de Nínive, antiga capital do Império Assírio, uma região com maior concentração de cristãos históricos do Iraque. O Estado Islâmico chegou naquela região, tomou aquela região e varreu o cristianismo daquela região. Em contato com os cristãos que conseguiram fugir, me relataram o desespero que foi acordar pela madrugada fugindo do Estado Islâmico. Relatos de que filhos foram obrigados a presenciar a cena de verem seus pais mortos, sendo assassinados,
sendo decapitados. Então, a realidade da igreja do Brasil é bem diferente da realidade da igreja aqui no Oriente Médio. O autor dos Hebreus, ele chama atenção à comunidade de cristãos, dizendo para que essa comunidade lembrasse dos encarcerados, lembrasse dos presos como se estivesse preso com eles. Não é difícil? Como que vocês aí no Brasil vão lembrar e vão sentir o que os irmãos aqui no Irã, vizinho, a 1h20 eu cruzo o Iraque para o Irã, onde aqueles ex-muçulmanos que se convertem a Jesus e a polícia e o governo descobre e pega esses novos crentes e os joga na prisão, onde passam vários anos até a sentença que possivelmente seria a morte. Irmãos, como sentir isso que o autor aos Hebreus escreveu a essa comunidade? Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Não tem um ditado que talvez o seu pai, a sua mãe, um tio ou um mais velho disse para você um dia? O que os olhos não veem, o coração não sente. E muitas vezes nós, como cristãos brasileiros, vivemos a nossa vida indiferente desse outro lado do mundo, porque é outra realidade. Muitas vezes nós não sabemos, as informações não chegam a nós. E às vezes pensamos que em todo o mundo, o cristianismo, todas as igrejas ao redor do mundo, é como no Brasil, essa liberdade. Mas não é verdade. A igreja aqui no Oriente Médio não goza de todas as liberdades que vocês gozam aí no Brasil. Vocês aí no Brasil não passam pelas mesmas perseguições que os cristãos passam aqui desse lado do mundo. Porque aqui, para manter a sua fé, para continuar propagando a fé, essa atitude pode, não estou dizendo que todas as vezes vai te levar, mas pode levar à morte. Pode levar à prisão. Pode te levar à privacidade da liberdade. O que não acontece no Brasil. A realidade desse outro lado do mundo é muito diferente. Mas, Jean, o que você quer então com isso? Lendo esse texto e falando um pouco sobre a realidade da igreja aí, eu quero, o meu desejo, o meu desafio, a minha proposta é, através dessa nossa conversa, através da exposição da realidade aqui, poder aproximar a segunda igreja presbiteriana de Uberlândia da realidade dos crentes aqui do Oriente Médio, do outro lado do mundo. Porque aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, mas aquilo que os olhos veem e aquilo que nós passamos a ter conhecimento e consciência, isso pode então chegar a mover os nossos corações. Sabendo da realidade da igreja local aqui, num país muçulmano, de cultura muçulmana. Não é fácil, irmãos. É lógico que nenhum lugar do mundo é fácil. Pregar o evangelho, conduzir as pessoas a Cristo, discipulá-las. Mas nós precisamos
concordar de que há lugares onde se pregar o evangelho é muito mais perigoso. É muito mais perigoso e muito mais difícil por uma série de contextos. Porque é lógico que nem todo muçulmano é um extremista louco. Nem todo muçulmano é um homem-bomba. Nem todo muçulmano, não é, se explode gritando Allahu Akbar. Mas convenhamos que todos esses terroristas, extremistas, eles vêm de uma linha de prática islâmica. Por exemplo, o Estado Islâmico. Estado Islâmico. De linha sunita. Muçulmanos extremistas, radicais, terroristas. Al-Qaeda, outro grupo terrorista, extremista, sunita. Boko Haram, também um grupo sunita, extremista, radical, terrorista. Então, se percebe que todos esses extremistas, terroristas, são muçulmanos. Então não é fácil viver num país onde o seu governo, suas leis são todas baseadas no Alcorão, na prática religiosa muçulmana, e que viver uma fé cristã, pregar o evangelho. Não é fácil. Nós sabemos de muitos relatos estarrecedores. Então a realidade nossa aqui é diferente da realidade dos irmãos aí. Então a minha proposta é, através dessa palavra, dessa transmissão de conhecimento, não é? Levar aos irmãos a realidade, a necessidade de se lembrar dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como com efeito vós mesmo fosseis os maltratados. Então aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, aquilo que os olhos veem, aquilo que nos dá o conhecimento, esse conhecimento pode sim chegar a mover os nossos corações. E despertar a igreja de Uberlândia para orar por esses irmãos. E vocês sabem, hoje, dia 13 de setembro, estamos realizando o DIP. Sabe o que é o DIP? É o Domingo da Igreja Perseguida. É um movimento de intercessão e oração pelos cristãos ao redor do mundo que estão vivendo debaixo de perseguição severa. E como eu disse para vocês, em 2015 o Iraque era o terceiro na lista dos 50 países onde a igreja sofre maior perseguição no mundo. Em 2016 foi o segundo na lista, abaixo apenas da Coreia do Norte, na lista dos 50 países onde a igreja sofre maior perseguição no mundo. Hoje, dia 13 de setembro, DIP está na sua 31ª edição. E nós não podemos ficar de fora, irmãos. Nós que gozamos de liberdade, nós que gozamos, não é, da bênção do direito do culto, respaldado pela nossa Constituição, nós temos direito de culto. Nós temos direito de expressar nossa fé dentro e fora da nossa casa, dentro e fora das 4 paredes da igreja. Se os irmãos aí em Uberlândia quiserem
Fazer o culto de escola dominical, o culto público numa praça, numa via pública, é só pedir autorização ao Serviço de Segurança Pública e logo terão, então, autorização para realizar esse culto, porque a Constituição nos garante o direito do culto e o culto é inviolável no Brasil. Mas essa não é a nossa realidade aqui. Mas essa não é a realidade dos irmãos cristãos aqui no Oriente Médio. E não pensem vocês que todo lugar do mundo é como no Brasil. Não é. Na Eritreia, irmãos estão sendo presos em contêiner por causa da fé. Na Coreia do Norte, irmãos estão sendo presos e mortos e fuzilados por causa da fé. No Irã, irmãos e irmãs que têm deixado o Islã, abraçado a fé cristã, estão presos esperando a sentença de morte por causa da fé. A mesma fé que nós compartilhamos. O mesmo Jesus que nos salvou, que o seguimos. Vocês pensam que eles podem cultuar assim como vocês, de portas abertas? Todos cantando em voz alta, esse grupo de louvor maravilhoso da segunda igreja de Uberlândia, se Deus quiser, eu quero voltar aí e louvar junto com esse grupo maravilhoso. Vocês pensam que é assim? Pensem um pouco na realidade desse outro lado do mundo. Irmãos, Deus tem dado abundância à igreja do Brasil. E eu acredito que o Brasil é um celeiro de missões, de missionário, que Deus quer usar para, nesses últimos tempos, mandar obreiros para toda parte do mundo, para proclamar esse evangelho que transformou a nossa vida e está transformando a vida de muitos brasileiros. Por isso, irmãos, eu queria aproximar a realidade da igreja no Oriente Médio, da igreja brasileira, para que a igreja brasileira intercedesse, orasse, pudesse sentir o peso e a carga sobre nós, aqui no Oriente Médio. E eu não quero ficar em exemplos remotos, mas eu quero trazer esse exemplo para finalizar. Exemplos que estamos vivendo aqui com a pequena igreja curda. O Ali, que agora é o pastor dessa pequena igreja curda que trabalhamos diretamente e que estamos organizando essa igreja. Ele foi ex-líder do islamismo aqui no norte do Iraque. Ele se converteu ao Senhor Jesus. Hoje, ele é o líder dessa pequena igreja. Estamos trabalhando juntos, já por 9 anos. Ali, quando se converteu, ele foi banido da sua família. Ele tomou várias surras em lugares públicos para negar a fé, voltar atrás ao islamismo. Ali perseverou, não voltou atrás. E passou quase uma década sem que seus pais, familiares falassem com ele. Ele foi lançado fora da casa como um cachorro, cuspido, levando chute, tapa na cara, no meio de vias públicas. E as pessoas apontavam e diziam: esse é um traidor, é um apóstata, deixou o Islã e agora está seguindo a Jesus. E onde ele passava, as pessoas cuspiam e davam tapa na cara e soco nas costas. Mas ali perseverou. Está firme. Aram, um outro irmão, que por causa da fé, a sua esposa se divorciou dele. O abandonou. A família fez pressão. A família fez pressão: se você não deixar Jesus e não voltar para o Islã, eu vou te deixar, eu vou te abandonar. E ele preferiu permanecer com Jesus.
em detrimento de perder todas as coisas. Para ele poderia perder todas as coisas, até mesmo a sua esposa. Pois bem, Aram continua só, foi abandonado, sua esposa o abandonou, por causa da fé. Tara, uma jovem que conduzimos a Cristo, muito animada, cheia do fogo do Espírito, foi para casa depois de alguns meses, logicamente, pouco a pouco, até que um dia ela teve coragem, chamou sua mãe e irmãs e disse: eu agora sou uma seguidora de Jesus. Sua mãe se levantou furiosa e disse: pode sair da minha casa, agora que a partir de hoje você não é mais minha filha. E a expulsou de casa. O seu pai fez pressão para ela voltar com uma faca, botou na sua garganta e queria cortar. Seus irmãos o impediram. Por causa da sua fé. Por causa da mesma fé em Jesus, a Tara quase foi morta pelo seu pai e rejeitada pela sua mãe e sua família. Vejam só, irmãos, como a realidade dos cristãos aqui é diferente da realidade de vocês aí. Eu achei muito interessante o tema dessa 31ª edição do DIP, que é Cristãos Ex-Muçulmanos. Vocês não têm ideia do que esses cristãos ex-muçulmanos passam aqui. Vocês sabem que no Islã há uma característica de um crime que pode ser praticado pela família? É chamado o crime de honra. E em que ocasiões esse crime é praticado pela família? É permitido pelas autoridades do país que a família o pratique? Principalmente em 2 casos. Primeiro, quando uma moça ela tem relação sexual fora do casamento, ou antes do casamento, ou casada, pratique o adultério. Essa moça, ela pode ser assassinada por um dos membros da sua família, principalmente pai, irmãos e tios. Eles podem praticar essa ação, esse crime, para limpar a honra da família, limpar o nome da família. E sabe o que acontece com essas pessoas? Ou seja, o pai, os irmãos ou o tio que der cabo da vida dessa moça, que teve sexo antes do casamento ou adulterou com outro homem? A pena é nada. Porque foi um crime de honra para limpar a honra, o nome da família. O segundo caso é quando um muçulmano se apóstata, abandona o islamismo e abraça a fé cristã. Se torna um cristão. Um cristão ex-muçulmano. Como é o tema dessa 31ª edição do DIP. Cristãos ex-muçulmanos. O cristão ex-muçulmano. Neste caso, a família também pode matar, dar cabo desta vida. Porque se converter ao cristianismo, um muçulmano se converter ao cristianismo é um crime. É uma desonra para a família. E a família então pode praticar esse crime de honra para limpar a honra, o sangue, o nome da família. Dá para perceber que não é fácil ser crente aqui? Então, querida Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia, eu venho aqui implorar, rogar o
apoio de oração dos irmãos em favor da pequena igreja curda, que é formada por ex-muçulmanos convertidos à fé cristã. É formada por cristãos ex-muçulmanos, como diz o tema dessa 31ª edição do DIP. Orem por nós que estamos na linha de frente, trabalhando direto com esse povo, pregando o evangelho, discipulando, trazendo o evangelho da salvação para esse povo. Vamos continuar juntos. Orem por nós, orem por esses cristãos ex-muçulmanos. Ore para que Deus levante outros mais, para que possa se unir a nós nessa missão. Que Deus nos guarde esses cristãos ex-muçulmanos. Que Deus também guarde a Igreja do Brasil, fazendo aquilo que ela precisa fazer, cumprindo a sua vocação, em nome de Jesus. Conto com as orações dos irmãos, conto com o apoio dos irmãos, conto com a parceria dos irmãos. Juntos podemos fazer muito mais. Juntos, pelo reino na missão. Juntos, orando ao nosso Deus por esses cristãos ex-muçulmanos que sofrem pressão de todos os lados. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Obrigado por esse tempo. Que Deus mova os nossos corações e que o Senhor nos use nesse tempo de oportunidade. Grande abraço em nome de Jesus. Queridos irmãos, que bênção a palavra e os testemunhos que Deus nos trouxe através do Jean. E eu quero convidar você para encerrarmos o nosso culto orando agora por esses nossos irmãos que estão aí espalhados pelo mundo, pelas igrejas, que estão passando por severas perseguições. Nós vivemos num país livre, podemos ir e vir, carregar a nossa Bíblia, cantar, celebrar um culto publicamente. Mas, infelizmente, em muitos lugares isso não é possível. E não somente isso, não são apenas privados do culto, mas são perseguidos e muitos morrem. Vamos orar por eles, por essas igrejas, vamos orar pelas famílias desses pastores, missionários, esses nossos irmãos que estão aí espalhados pelo mundo nesta situação de perseguição e de sofrimento. Curve a sua fronte e ore comigo agora, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que derrame graça, derrame poder, derrame consolação sobre essas famílias. Eu creio, irmãos, que Deus, na sua misericórdia, ouve a nossa oração. Creia nisso. Vamos lembrar agora desses nossos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, Tu és Senhor soberano sobre todas as coisas. Nós sabemos, ó Deus, que todas as nações estão debaixo do seu poder. Sabemos que todos os governos estão debaixo do seu poder, que não há nenhum poder no céu e na terra que não seja submisso ao Senhor. E é nisso que cremos, e por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga alento, conforto, esperança, socorro para essas famílias, igrejas inteiras perseguidas, porque um dia entregaram suas vidas a Jesus e proclamam com coragem o Evangelho. Abençoe esses nossos irmãos, fortalece a fé deles, ó Deus, para que jamais esmoreçam. E quanto a nós, que vivemos, ó Deus, num país livre, dá-nos ousadia para anunciar a palavra. Dá a nós, ó Deus, a coragem para enfrentar as dificuldades que porventura se colocarem diante de nós e seguirmos firmes no nosso testemunho. Nós te suplicamos, gratos demais, pela vida do Jean, pela vida do ministério dele, de sua casa, sua família, seus filhos, rogamos a tua bênção sobre ele. Pedimos isso a Deus, humildemente e no nome de Jesus.
que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, as suas ternas e benditas consolações e o seu poder sejam derramadas sobre a tua igreja, Senhor, ao redor desse mundo, agora e para sempre. Amém e amém. Deus conceda a cada um de vocês uma semana cheia de muitas bênçãos e de muitas vitórias, em nome de Jesus.